Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui neste dia 13 de julho de 2022, nesta quarta-feira, para juntos eh, meditarmos na palavra do Senhor. Continuando então os estudos deste 15º domingo do tempo comum, temos alguns textos deste 15º domingo e que já mencionamos, como o texto de Colossenses, que estudamos no domingo pela manhã, e o texto de Lucas 10, que é a parábola do bom samaritano, que vimos no domingo à noite. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a questão do Amós, lembrando que todos estes textos, eles fazem parte então de um tema principal, que é agir com misericórdia e colocar o amor em prática. Bom, como é possível isso nesse texto de Amós, um texto muito interessante, um texto muito denso, muito intenso, e que com certeza há de trazer para o nosso coração momentos de reflexão desta palavra e do encontro desta palavra com a nossa vida, com a nossa experiência de fé. E eu gostaria então de iniciar este momento com uma oração. Convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, para juntos orarmos ao Senhor. Santo e eterno Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, porque estamos aqui nesta noite para aprender a tua palavra. Queremos ouvi-la, queremos colocá-la em nosso coração, queremos experimentá-la na nossa vida, olhar e ver quais são as orientações, o que a nossa vida pode e precisa desta palavra para ser transformada à medida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queremos isso. Queremos ter uma experiência de fé, queremos ter esta experiência de fé na nossa vida prática. Queremos, ó Deus, enfim, que a tua palavra faça sentido e produza efeitos na nossa vida. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de adentrarmos aqui o texto de Amós, eu gostaria, irmãos e irmãs, de orar para que Deus possa nos abençoar aí. Várias pessoas passando por diversas questões, dificuldades, problemas, agradecimentos, enfim, cada um tem assim a sua dimensão, a sua vida, enfim, sabe da onde as coisas partem, para onde vão e como são, as dificuldades, enfim, que cada um enfrenta. O texto que nos é colocado como a leitura dos Salmos é o de número 82, que diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, não entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses? Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, havereis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Bom, esse é um texto bem interessante, é um salmo aqui de Asaf, não é um salmo davídico, mas é um salmo de Asaf. E tem aqui algumas questões bem significativas para a gente, porque o Asaf coloca essa questão de que Deus está sentado no meio de outros deuses, obviamente, no meio dos deuses. E aqui, a questão de deuses aqui, na realidade, é pessoas que se julgam poderosas, pessoas que se acham tão poderosas que se julgam se julgam deuses e querem assumir o seu próprio esse lugar. E o Asaf vai dizendo: olha, não é bem assim que isso acontece. Vocês
Vocês não são deuses porque tem algumas particularidades nesse sentido. Vocês julgam injustamente, vocês tomam partido por causa dos ímpios, vocês não fazem justiça ao fraco e ao órfão, vocês não procedem retamente com o aflito e o desamparado. Vocês não socorrem o fraco e o necessitado, vocês não tiram as mãos dos ímpios. Por isso vocês vagueiam nas trevas. Por isso que vocês invertem as coisas para que o mundo seja abalado. Então ele vai dizer: eu disse que vocês são deuses. Na realidade, vocês são todos filhos do Altíssimo. Então vocês vão morrer como homens. Por isso, então, que no final ele levanta a sua voz para dizer: Senhor, levanta-te, ó Deus da terra, para que o Senhor então proceda justamente. Então, este é um salmo que fala então indiretamente desta misericórdia com que as pessoas precisam agir umas com as outras. Misericórdia, amor, cuidado, assim como o bom samaritano agiu, e que é o modo digno para o qual nós somos chamados, segundo o apóstolo Paulo lá em Colossenses, que é essa vida do exercício da misericórdia, do amor, do cuidado, é o exercício, né, o encontro da fé com a experiência humana. Então, nesse sentido, eu gostaria de orar, porque esse é um encontro também da nossa fé com a nossa experiência humana. Eu queria orar com vocês para que nós possamos confiar em Deus as nossas vidas e as nossas questões, as nossas alegrias e também as nossas incertezas. Então, neste instante, vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui reunidos como família da fé para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Queremos também ouvir a tua palavra e antes disso colocar diante do Senhor, Pai bondoso e misericórdia em Jesus, que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela ação do Espírito Santo, colocar diante de ti as nossas vidas, as nossas alegrias, as nossas incertezas, os nossos impasses. Queremos, ó Deus, a direção do Senhor para que o Senhor então mostre qual o caminho devemos seguir espiritualmente. Neste sentido, oramos pelos enfermos para que haja cura. Oramos a Deus para que as famílias destes enfermos sejam fortalecidas pelo Senhor. Oramos, Senhor, também por aqueles que estão desamparados, desempregados. Oramos por estas famílias para que haja, Senhor, um renovo de esperança, que as portas de emprego se abram, que em nome de Jesus estas pessoas possam trazer o pão para a sua casa com dignidade, que haja trabalho digno para as pessoas. Oramos, Senhor, enfim, pelos necessitados, para que a tua igreja seja um canal de bênção, um instrumento de amor, de graça e de misericórdia para com a vida destas pessoas. Acima de tudo, Senhor, levando a elas aquilo que elas necessitam. Oramos, enfim, também, Senhor, pelas nossas famílias, para que possamos ser abençoados, para que, enfim, Senhor, o nosso celeiro seja abençoado e multiplicado, para que possamos repartir com aqueles que sofrem. Que sejamos, então, instrumentos da tua paz e do teu amor na vida das outras pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Abençoa a nossa família da fé, a Segunda Igreja Presbiteriana Independente, que venham pessoas, que venham mais famílias, para juntos louvarmos e bendizermos o teu santo e bendito nome. Rogamos as tuas bênçãos e oramos também pedindo livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de convidar você, caro irmão, cara irmã, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Amós, capítulo de número 7, versículos de número 7 até o 17. É um texto muito intenso. Amós não é uma leitura, vamos dizer assim,
que seja uma leitura para você fazer e falar, poxa, né, olha que palavras interessantes que ele tem, porque isso traz um acalento ao coração. Muito ao contrário. Amós é um texto de mobilização dos nossos afetos, no sentido de confrontar aquilo que está acontecendo e, de certa forma, nos reposicionar ante a palavra do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amós é um texto intenso porque Amós tem credibilidade naquilo que faz e fala. E nós vamos entender todo esse contexto que nós estamos aqui iniciando do profeta Amós. Amós, livro do profeta Amós, capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Jamais os altos de Isaque serão assolados e destruídos. Ou melhor, mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos. Os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. No meio da tua casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo do profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá nesta cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, eis aqui a tua palavra e temos a difícil missão de colocá-la diante do teu povo. Peço-te a iluminação do teu Espírito Santo para o meu coração, para os meus lábios, a fim de que o teu povo seja edificado em nome de Jesus. Queremos assim, Senhor, que isto seja feito para a honra e glória do teu nome. Oramos assim no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eis aqui um elemento bem interessante para que nós possamos compreender a dinâmica do que está acontecendo e, à luz do Novo Testamento, entender quais elementos disso que está aqui podemos colocar em prática na nossa vida. Por quê? Porque, obviamente, a situação que o profeta vive ou vivia na sua época, ela é diferente em vários aspectos da nossa vida cotidiana. Então, nós precisamos olhar o que está como elemento fundamental daquilo que Amós quer trazer, olhar esses elementos essenciais,
com o olhar do Novo Testamento e a partir daquilo que esses elementos relidos e interpretados pelo Novo Testamento fazem então compreensão e nos ensinam o que podemos viver aqui na face da terra diante das circunstâncias que nós vivemos. Então, como um texto de Amós, o profeta do Senhor, né, viveu aqui dos anos 760 a 750, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão filho de Israel. Aqui é uma diferença, irmãos. Judá é o reino que é separado. Então nós tínhamos toda a terra de Israel separada entre o reino de Judá e o reino de Israel. Amós nasce numa cidade muito pequena chamada Tecoa e ele era agricultor, criador de gado e cultivava sicômoros ou figueiras, então, o figo. E ele exercia então uma profissão civil. E aqui já começa então um elemento muito significativo para a nossa vida e para o nosso coração. Amós é chamado para ser um profeta de Deus. Existe um chamado. E hoje, à luz do Novo Testamento, todos nós somos chamados para sermos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Quando ouvimos a voz do Espírito Santo no nosso coração, nos chamando para servir ao Senhor, necessariamente nós não precisamos abandonar o nosso emprego, abandonar a nossa profissão. Ao contrário, é através dela, inclusive, que podemos servir ao Senhor como elementos, então, que estão ali para oferecer a Deus uma vida transformada e que seja um exemplo de amor, de misericórdia para com as outras pessoas. Um exemplo disso no Novo Testamento, de vários que permaneceram na sua profissão, é o caso de Lídia, que era mercadora de púrpura e mercadora ali, e estava servindo a Deus ali naquele lugar. Então, temos aqui então um profeta que é independente economicamente. Então, os irmãos já começam a perceber que Amós gera uma série de incômodos. Por quê? Porque Amós não depende do templo. Amós não depende de circunstâncias outras para moderar a sua palavra. Amós pode ser incisivo, Amós pode ser e falar tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, porque necessariamente Amós não é sustentado pelo templo, pelo rei. Então ele não tem que perguntar para o rei se ele pode falar aquilo. Ao contrário, ele fala porque ele é o profeta de Deus, ele é a boca de Deus, que não tem, como vocês puderam ver aqui, nenhum tipo de situação que possa constrangê-lo. Aliás, é isso, ele não tem constrangimento algum em poder falar tudo aquilo que Deus coloca em seu coração. Então, Amós não dependia de ser profeta para sua sobrevivência. Ele era alguém que, ao contrário dos profetas daqueles que serviam, tanto profetas quanto sacerdotes que viviam no templo, Amós estava inserido no meio do povo. E isto é muito significativo. Por quê? Porque ele via, de um lado, a situação de miséria, ele conhecia a exploração do povo, sabia as tramas do comércio injusto, ele sabia do crescimento e acumulação de riquezas e da idolatria e da decomposição moral e religiosa. O que acontecia? Amós conhece a realidade dos dois reinos, de Judá ao sul e de Israel ao norte. Então, Israel ao norte aqui é comandada por Jeroboão. E o que acontece aqui? Jeroboão criou um progresso muito grande em Israel. Mas, como a gente via, né? O que estava acontecendo? Ele criou todo esse progresso com o apoio das elites. Um intenso comércio nacional, internacional, grandes construções e aumento do consumo das elites e não do povo. O povo era explorado, o povo não tinha nada. Mas as elites tinham muita coisa, muita riqueza, muito poder.
Isso era o que acontecia no reino de norte com Jeroboão. O que que acontece? Havia, nesse reino do norte aqui com Jeroboão, havia, com tudo isso, roubo, corrupção, exploração, idolatria, dominação sobre o povo e sobre Israel. É diante disso, então, que ele olha os pobres sendo espoliados nas roupas, no calçado, na injustiça, na imoralidade. Então, Amós é um camponês que vive essa experiência e ele sai, então, do meio do gado e da plantação de figos para ser profeta do Senhor contra o reino de Israel. E é diante disso, então, que há um embate muito explícito aí que nós estamos vendo. É um embate do profeta que é e que sai do meio do povo, reconhecendo aquilo que está lá, no meio do povo, contra o Amazias, que é esse profeta oficial, vamos dizer assim. E o Amazias vai lá falar para Jeroboão, ó, se o tal do Amós, realmente, o Amós está conspirando contra você, porque ele está falando tudo isso, vai lá e fala, agora aqui você não pode profetizar. Né? Dá o famoso, desculpem a expressão chula e chinfrim, mas dá o famoso cala a boca, você não pode falar aqui, entenderam? E o Amós, a resposta do Amós é isso que nós acabamos de ver. Como ele não tem nenhum constrangimento, ele não tem nenhum laço que o prenda. Lembra que a gente estudou há um tempo atrás que as pessoas, para serem discípulos de Jesus, elas vão rompendo esses laços e elas são livres para poder anunciar Jesus. Assim como Amós é livre para poder anunciar a palavra do Senhor. Que ele vai dizer assim, respondeu Amós, eu não sou profeta profissional. Eu não sou discípulo dessa casa de profetas sustentada pela realeza para que possa falar só aquilo que é bom. Eu tenho outras palavras contra o povo de Israel. E é nesse sentido, então, que ele vai dizendo algo muito interessante nesse processo todo. Amós mostra aqui para nós, e estes elementos são essenciais além do chamado, que há um testemunho da fé. Um testemunho que age através da misericórdia e do amor e que se coloca contrário a uma elite religiosa que quer dizer que está tudo bem. Então, o testemunho de fé, de amor e de misericórdia, ele é aplicado por Amós porque ele vive num contexto com o povo, ele não tenta fugir disso. Ele quer fazer ao contrário, ele quer fazer com que, se há riqueza e tudo mais, essa riqueza seja distribuída para todos e todas. E haja então nesse sentido, esse testemunho para quem? Não para o rei, mas para Deus. Para que aí então o povo reconheça, assim como reconheceu, assim como viu no passado, que é difícil, né? O povo muitas vezes não reconhecia isso, como viu no passado, Deus sustentando no deserto. Então o que Amós quer? Ele quer que as pessoas confiem no poder de Deus. E Amós é assim. Amós confia no poder de Deus, por isso ele se coloca como uma resistência contra o Jeroboão e se coloca como alguém que segue muito bem o seu chamado. Então temos aqui o chamado como um elemento essencial para nós, não é? Somos chamados. Amós foi chamado para denunciar uma série de coisas e nós somos chamados para viver e com a nossa vida de amor, de misericórdia e de fé, nós vamos nos colocando como resistência ao mundo, que é o que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Colossenses, a viver o modo digno pelo qual nós chamado, e o que Jesus nos ensina em Lucas através da parábola do bom samaritano. Ali, inclusive, é essencialmente isso, né, que nós vimos no domingo, à noite. Olha, passou um sacerdote, passou um levita. E o que está acontecendo com esse sujeito? A gente não sabe. Se ele estiver morto e a gente tocar nele, nós vamos nos tornar impuros. Então Jesus vai mostrando exatamente isso. Existe uma ordem dessas coisas pelo qual a lei diz isso. No sentido de que, olha, a lei está aqui, mas há algo que pode superar a lei, que é a misericórdia, a graça, o amor, a fé. Então o que supera a lei é justamente esse elemento de misericórdia, como nós vimos ali
no estudo de domingo no Evangelho de Lucas. Então, o que ocorre aqui, irmãos? Uma outra lição para a gente poder pensar. Amós, Deus levanta Amós em relação à sua palavra. Por quê? Porque ele entende, ele sabe, ele vive uma palavra que se une à experiência de fé. Isso é maravilhoso para nós, irmãos. Né? Ter uma palavra, eu tenho um comentário inclusive de um estudioso que morreu e faz uma falta terrível, terrível. Ele chamava um pastor da igreja luterana, um estudioso chamado Milton Schwantz. Ele diz alguma coisa muito interessante. Rito e realeza, ele está falando aqui do Amazias, tendem à autossuficiência. Nós não precisamos de nada. Vocês têm que vir até nós e para vir até nós tem que pagar. Entenderam? Não necessariamente precisam de ouvintes ou espectadores. Eles precisam de consumidores. São capazes de excluí-los e prescindi-los. Você não quer a nós? Né? Tchau. Tem quem queira, tem quem pague. Tem quem sustente esse lugar com aquilo que a gente vende. Não é o que ocorre com a palavra e a sabedoria que estão em Amós. Observam, analisam, necessitam de eco. O eco à palavra é parte da própria palavra, que sem retorno é vazia, tem vida curta, nasce morta, como está em Isaías 55, 10 e 11. Palavra não se restringe, pois, ao evento acústico tão somente. Ela incorpora a realidade da qual vem e para a qual se dirige. É fala e coisa ao mesmo tempo. Nesse sentido, o que a teologia profética é a teologia a partir do dia a dia. É um diálogo da fé com a experiência. Interessante isso, né? Que é aquela história, quando você ouve a palavra do Senhor, o Espírito Santo coloca essa palavra no nosso coração e percorre, que é o que deve estar acontecendo agora. E aí, talvez alguma dessas palavras que já foram ditas aqui, você agregue ela a você. Por exemplo, a realeza, no tempo de Amós, sustentava um poder religioso para que esse poder religioso blindasse essa elite, só falasse coisas boas e o povo pagasse para ouvir coisas boas. Agora, a palavra de Deus, ela supera tudo isso porque é uma palavra de experiência. Quando você vai a alguém está angustiado e a palavra do Senhor diz assim para você, olha, eu estou com você passando este momento. Haverá um momento em que nós passaremos por isso. Então não há uma promessa vazia. E aí quando você passa aquele momento difícil, você ouve a palavra do Senhor. E quando você ouve a palavra do Senhor, no Salmo de número 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Quando esta palavra chega ao teu coração e você lembra da experiência que você teve, da dificuldade pelo qual você passou e Deus estava ali sustentando a sua vida, este é o encontro da fé com a experiência. Esse é o momento então que nós vemos então a ação de Deus, mesmo que posterior, mas é o momento, é o despertar. Por isso que a palavra não se torna vazia, ela é esse elemento. E quando lá você estava passando pela dificuldade, você fala assim, eu sei que Deus está comigo, é o seu elemento de fé. Mesmo que você em algum momento sinta uma insegurança, sinta uma incerteza, sinta que as coisas estão em dificuldades, você grita para o Senhor, você, como salmista, clama no sentido de um grito que sai do fundo do coração, você clama, você suplica, você intercede, você ora e Deus então responde a sua oração. Este é o elemento da fé que se associa à nossa experiência, que está então incluída neste texto e no contexto todo como uma ação de misericórdia e fé. Ora, o que era a palavra do profeta? Deus, ele então se coloca como um prumo por um muro que está torto. O muro que está torto é a casa de Israel. Ele fala, eu quero consertar. Quantas vezes eu quero consertar? Mas todo o processo para o qual Israel já tinha se colocado, Deus vê uma única saída. Bom, eu vou levar vocês todos daqui e vou depois ver o que eu faço.
Para o nosso Novo Testamento, existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva de olhar para nós mesmos e podermos nos arrepender em Cristo Jesus e retomar o nosso caminho com graça, amor e misericórdia. E da mesma forma que fomos tratados, tratar os outros como elementos de amor, graça e misericórdia. Nesse sentido, quando fazemos assim, agimos da mesma forma que Amós, de forma profética. Por quê? Denunciamos um mundo onde a violência, onde as questões que nos cercam, muitas vezes, nos aterrorizam, nos amedrontam. Nós vamos mostrar que no mundo onde a violência demonstra poder, nós vamos seguir o mesmo caminho de Jesus. O amor e a misericórdia demonstram o maior poder do universo, que é o amor que Deus colocou na cruz de Jesus Cristo. Isto é viver, então, de forma que é uma resistência contra o mundo, que é o que está lá em Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Viver, então, esta experiência de misericórdia, de graça, de amor e de fé é colocar-se contra aquilo que o mundo e aqueles que se dizem religiosos querem implantar. É viver o Evangelho de Jesus Cristo. Viver o Evangelho de Jesus Cristo é viver profeticamente a resistência que ele nos oferece para permanecer no mundo. E como nós podemos fazer isso na prática? Sentindo-se acolhidos e acolher. Aqui é um espaço para todos. Somos comunidade cristã, acolhedora, onde todos têm espaço. Quantas vezes e quantas afirmações são necessárias para que nós possamos trazer, às vezes, um pedido de desculpa, um perdão, Senhor, né? Às vezes palavras podem ter sido ditas e as pessoas se magoaram. Vamos todos reunirmos-nos novamente e dizer, olha, perdão, aqui é o lugar de todos. Aqui é o lugar justamente dos pensamentos contrários. E que aquilo que nos une é uma única coisa, o nosso propósito em Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, viver profeticamente é viver no mundo que confunde poder com violência. O poder de Deus não é violência, mas paz. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é nesse sentido, então, que eu quero encerrar nosso estudo nesta noite com uma frase de Martinho Lutero. Pois o mundo e o diabo são inimigos da palavra. Matam os servidores e empenham o seu poder para abafar a palavra com violência. O poder de Deus venceu o mal em Cristo. O poder de Deus nos impulsiona a servir a vida comunitária em prol do bem comum. Lembrando aqui o que diz lá em Atos dos Apóstolos: importa nos obedecer a Deus e não às pessoas. E aqui, irmãos, eu quero terminar então com uma citação. Um objeto, uma obra, um desenho, uma canção, uma carta, uma hipótese formulada são traços da passagem do ser humano. Essas marcas têm suas consequências e ajudam-nos a modificar e a transformar realidades. O que temos feito por nós morre conosco. O que temos feito pelos outros e pelo mundo, isso permanece. Albert Pike. Fiz parte aqui de um estudo, ou melhor, usei um estudo da Alcido e da Sylvia Gaines. Eu queria então deixar registrado este momento. Que Deus nos abençoe e que possamos ser profetas do Senhor. Que você sinta-se fortalecido. Muitas vezes você pode pensar, poxa, eu vivo tanto a palavra e parece que, né? Mas não é não. Deus está com você, assim como estava com Amós, assim como estava com Cristo, assim como estava com Paulo, assim como estava com Lutero, Calvino, assim como estava com grandes homens e mulheres do Senhor que serviram na história. Permaneça firme no Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a nossa caminhada, instrui-nos com Teu Espírito Santo, que essas palavras encontrem eco no nosso coração, na nossa realidade, na nossa vida, na nossa experiência de fé. Oramos assim, Senhor, rogando as Tuas bênçãos para o Teu povo, Tua proteção, rogando, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas famílias, a nossa família da fé, e que sigamos firmes para a honra e glória do Senhor. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, uma boa noite, um bom descanso para todas e todos. Domingo estaremos
na igreja às 9 horas com o nosso escola dominical e às 19 horas com o nosso culto à noite. Deus abençoe sua vida, uma boa noite, até.